Obrigado. Por que essa música, né? É uma música que acredito que é bem conhecida para muitos, mas no início do arranjo ela não fica tão óbvia, né? Que música é essa? E eu gosto muito de fazer essa diferença no diálogo com os alunos, o que realmente é música, o que de fato é a música e o que é a canção. Muitas vezes a gente considera a canção e engloba ela como se fosse a música. E de repente a gente tem vários meios nesses conceitos, né, a gente entender o que é uma música, o que é uma canção, que faz com que a gente às vezes perceba que às vezes a gente não gosta, não é da música, às vezes a gente não se identifica com a letra, ou às vezes a gente não se identifica com o estilo ou gênero musical com a qual a música foi apresentada para a gente. E a gente tem na nossa, né, vasta mídia brasileira musical vários exemplos de grupos que fazem releituras de canções, alterando os estilos musicais, os arranjos, e a gente termina tomando uma nova percepção daquela música, daquela letra, e refazendo o sentido daquilo ali pra gente, né? Ressignificando. Então, até que ponto a gente até pode falar que tem música boa e tem música ruim, né? Se a gente partir do princípio de que a música ela é uma construção cultural, ela é uma construção da sociedade, das comunidades, então eu vou entender que ela é mais uma expressão da identidade de quem eu sou do que necessariamente de qualquer um outro elemento qualitativo em relação à pessoa que eu sou, ou a música de alguém que mora em outra sociedade que eu estou ouvindo, e aí eu vou falar que aquela música ela é melhor ou pior. Se eu tenho a noção de que eu estou falando da identidade daquela pessoa, será que eu posso dizer que alguém é melhor ou é pior por conta da sua identidade? Por conta dos aspectos culturais que estão envolvidos naquela construção, né, de ser humano, de cultura. Então, muitas vezes a gente faz esse juízo de valor em cima da música, né, e esquece da essência do que é a música realmente, que passa por tudo isso, né? É uma expressão cultural, é uma expressão de identidade, e a gente, nesse anseio de qualificar muito tudo, né? O que é bom, o que é ruim, o que presta, o que não presta, às vezes a gente termina entrando num terreno que não é muito possível, ao meu ver, né, da gente qualificar, né? Eu acho que talvez a gente possa categorizar, né? Colocar em determinadas prateleiras onde a gente consegue dividir um pouco as características de uma cultura, características de outra cultura, mas sem necessariamente a gente ter aquela condição, necessidade ou até possibilidade de dizer qual é a melhor, qual é a pior, né? Dentro de que aspecto eu estou fazendo isso? Né? A gente já viu na história da humanidade que quando uma cultura ela tenta se colocar melhor que as outras, a gente tem alguns desastres, né, de guerras, de muitas mortes e por aí vai, né? Então, no momento em que eu começo a fazer isso em relação à música, será que eu estou fazendo isso em relação à música? Ou será que eu não estou fazendo isso em relação ao que eu acho que eu sou quanto ser humano e de repente quero me colocar no outro patamar e aí aproveito dessa identidade, né? Então, falar do que é música para mim é falar do que é identidade, né? E partir para a essência do que é essa identidade, do que é essa música, vai para a gente falar da cultura, né? Falar de quem a gente é, de onde a gente vem, né? E eu me lembro muito do tempo que eu estudei, fiz a graduação, né? Meus cursos técnicos, no tempo que eu tive na escola de música, né? Aprendendo algumas experiências do tipo o valor que se dá na academia para alguns compositores europeus, né? É muito, se alguém ouvir falar assim, perguntar quem é um grande compositor, de cara a gente vai ouvir de algum acadêmico, né, que é Bach, Beethoven, Mozart, né? Dificilmente a gente vai ouvir que Luiz Gonzaga é um grande compositor, que Fagner, que Zé Ramalho, que Lenine, né, o grupo Cinco a Seco, Caetano Veloso, Chico Buarque, Milton Nascimento. Dificilmente a gente vai ouvir o nome de algum artista nacional, até Tom Jobim,
né? Poucos sabem que Tom Jobim tem uma obra sinfônica, tem uma obra erudita, mas ele escolheu a bossa nova como gênero, estilo musical para se expressar, né? Então ele tem uma sinfonia belíssima, um poema sinfônico sobre a construção de Brasília, belíssimo, é uma obra erudita belíssima, mas era Tom Jobim, ele não queria aquilo, ele queria o popular, né? Villa-Lobos é um outro grande nome da música popular, popular não, da música erudita brasileira, mas também ele incentivou muito a música popular, né? Ele, é, se eu não me engano, ele tinha uma orquestra de violões, né, dentro dos projetos dele, foi ele um dos, acho que primeiros incentivadores do ensino de música no Brasil, né? Ele teve lá presente na década de 22 construindo a inserção da música como disciplina nas escolas, né? Ele estava lá. E a gente, às vezes, deixa esses nomes de lado, né? E às vezes a gente coloca num patamar de valor algo que não merece estar ali naquele, né? Eu acredito nessa questão de valorizar qual é a música melhor, qual é a música pior. E aí a gente vai entrar naquela, qual é a música que faz sentido para mim, né? Qual é a música que faz sentido para o meu vizinho? Qual é a música que faz sentido para minha família, para os meus amigos? E eu nunca vou esquecer de uma das primeiras aulas que eu dei no núcleo do PET, que eu lecionei uma época. Eu estava ensinando flauta doce às crianças lá, e tinha um aluno chamado Carlos. E aí ele já tocava flauta, né? Na cabeça dele ele já era um grande flautista. E chegou para mim e perguntou o que é que eu sabia tocar. E aí eu toquei uma música, acho que Greensleeves, talvez, né? Aí ele, mas você não sabe nenhuma outra mais conhecida, não? Aí eu perguntei, tipo, qual? Aí ele tocou uma, né? Da banda Grafite. E aí eu, não, essa eu não conheço, não. Aí depois ele tocou outra, né? E essa aqui? Aí eu, não, também não. Aí eu sei que depois da terceira negativa que eu dei, ele disse, não, então você não sabe nada de música, não. Então, para ele conhecer e saber tocar as músicas da banda Grafite, para quem não conhece, é uma banda muito conhecida de Natal, né, no Rio Grande do Norte. Uma banda que existe há décadas, uma banda baile, né, que toca muitos gêneros e estilos musicais, tem músicos extremamente competentes, mas que é bem conhecido, né, de uns tempos para cá, por tocar a swingueira. E eram essas músicas que ele estava apresentando para mim, né, e perguntando se eu conhecia. Então, para ele, não fazia sentido eu tocar Greensleeves, não fazia sentido eu tocar Beethoven, Mozart, Tom Jobim, porque para ele aquilo não era música, né, não faz parte da realidade cultural dele. Então, antes de eu chegar num embate como esse, eu preciso entender, né, o que é música para o outro. Eu acho que quando a gente vai falar sobre o que é música, né, a gente precisa entender o que é música para mim e o que é música para o outro.